Olá! E hoje o vídeo é sobre desespero. Você que toma decisões precipitadas, você que é muito ansioso. Deus tá falando já comigo. E que Ele veio falar no seu coração também. Então receba essa palavra, que Jesus possa mudar a sua vida. Amém? Então vamos começar com louvor, claro. Eu nunca vi um justo mendigar pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. Vamos então começar a falar sobre o desespero, certo? Eu vou contar a história de algumas pessoas. Se você não leu ainda na Bíblia, corra para ler, para você aprender com elas sobre o desespero. Uma delas é Daniel. Daniel passou por um apuro muito grande mesmo, porque falaram na cabeça do rei, que era o líder dele, que era proibido as pessoas orarem. Que tudo aquilo que eles pedirem, aquilo que eles pedem em oração, tem que ser tudo pro rei. Nada de outros ídolos, nada de nada. Se quer adorar, se quer buscar, se quer pedir alguma coisa, é só o rei. E Daniel tinha um elo com Deus, ele tinha como que fala? Ele todos os dias orava 3 vezes. E tinha um horário específico que ele orava do lado de fora, pra todo mundo ver, sabe? Na sacadinha dele, assim, quando eu imagino, desde criança, eu imagino ele naquela sacadinha dele, abrindo a porta e orando, assim, pra todo mundo ver. Enfim, e Daniel podia ter se desesperado, podia ter desistido e parado de orar, ou ele poderia continuar na rotina dele. E agora? Qual decisão tomar? Deus, eu tenho que obedecer ao meu líder. Deus gosta que a gente obedeça os nossos líderes, entenda isso. Mas a partir do momento que vai em divergência daquilo que a gente acredita e vai em divergência no nosso relacionamento com Deus, é algo que a gente tem que filtrar. E aí ele filtrou. Na vez de entrar em desespero e falar com o rei, ao invés de, sei lá, fazer qualquer uma decisão, Daniel buscou direcionamento com o Espírito Santo, porque ele estava buscando. Então o Senhor estava guiando ele nas suas decisões. E Daniel continuou a orar. E sim, ele foi jogado em uma cova com leões, mas os leões não o comeram. E o testemunho de Daniel foi necessário para quebrantar o coração do faraó. Então, entenda uma coisa. Se nós perseveramos no nosso elo com Deus, na nossa intimidade com Deus e no nosso relacionamento dele, pode vir qualquer coisa, pode acontecer coisas ruins no processo, mas tudo é para a honra e glória de Deus e Ele não nos abandona. Ou seja, nós precisamos de ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer para nós. Nós precisamos de ouvir o que Deus tem para falar conosco, para não abandonar tudo de uma vez pelo desespero. Porque o rei falou, não tem como mais, desculpa aí Deus, parem. Ele poderia ter feito isso.
Mas não, ele continuou orando com o Senhor. E ele guardou Daniel e ainda transformou o coração do faraó. Outro exemplo, Esther. Gente, ela é o maior exemplo de pessoa não desesperada, né? Porque Esther, ela passou por um problema muito difícil, né? Porque o rei, sem saber que, na verdade, ela era Hadassah, sem saber que ela era de um povo que não era do dele, sem saber que ela nem princesa era para ter casado com o rei foi induzido a querer fazer, tipo a mesma coisa que o rei de Daniel, destruir o povo de Esther. Só que ela poderia ter corrido nele e falar assim, pelo amor de Deus, você me ama, então não me mata. Poderia ter feito qualquer coisa. Mas o que a Esther fez? Vamos orar. Mandou um recadinho lá pelos mensageiros pro povo dela, nas escondidas, e falou assim, vamos orar. Fala pro povo entrar em oração, entrar em jejum, porque quando eu for falar com o rei, o Senhor já foi na minha frente. Então, Esther fez isso. E só um detalhe, quando ela foi falar com o rei, ela olhou como ele estava, ela estava sensível àquele momento e decidiu não falar. Ela ainda convidou ele para um outro momento. E depois convidou de novo para um outro momento. Por quê? Porque ela viu que não era tempo daquela decisão ainda. Ou seja, pode ser que aquilo que você quer que aconteça rápido por causa do desespero também seja a vontade de Deus para sua vida, mas não para aquele momento, porque se acontecer naquele momento, pode dar tudo errado e muitas pessoas podem sofrer com aquele baque, com aquela consequência. Ou seja, tudo tem sua hora determinada, esse momento determinado, e se nós colocamos o Senhor à nossa frente, se abandonamos o desespero, as coisas funcionam. E agora um exemplo de alguém que se desesperou e deu ruim. Foi Esaú. Esaú sentiu fome e o que ele fez? Ele abandonou toda a sua herança e deu tudo para Jacó e perdeu a herança. E depois quis reivindicar, falando que era dele. Mas ele já tinha vendido por um prato de lentilhas. Já pensou? Ele falou assim, não, eu tô com fome agora, pelo amor de Deus, eu nem vou sobreviver para receber essa herança. Você acha que eu vou conseguir? Então, esquece a herança, vou comer e já era. Se a gente dá mais atenção às nossas necessidades momentâneas, a gente pode abrir mão daquilo que realmente é necessário para nossa vida. Então, aquilo que você vê como necessidade do momento, não é da mesma forma que Deus vê. O seu desespero tampa a sua visão para aquilo que Deus quer para sua vida, para o tempo que Deus quer para sua vida, e você pode tomar decisões que não é da vontade de Deus naquele momento. E só pode dar errado. Você pode abrir mão de um presente que Deus tinha para sua vida, você pode abrir mão de coisas maravilhosas porque não soube esperar o tempo certo, porque quis fazer do seu jeito por desespero. Desespero destrói. Desespero é ruim para nossa vida. Mas Mari, como que eu vou abandonar isso? A palavra de Deus diz, busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Daniel e Esther fizeram isso. Buscaram primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nas pequenas e grandes decisões, convide o Senhor, busque a Ele primeiro. E assim, aquilo que parecia um escândalo, que parecia que você morreria se não tivesse, não é nada. Se você olhar com os olhos do Senhor. Se você ver com os seus olhos, pode ser, tipo assim, o que você precisa, senão você morre. Mas se você olhar com os olhos de Deus, pode ser nada. Mas pode ser aquilo que rouba o presente de Deus para sua vida, a sua herança. Não deixe você perder a sua herança por desespero momentâneo, tá? O que vence o desespero é a busca pelo Senhor. Você orar, você ler uma Bíblia, você ouvir um louvor, sabe? Mantém sua mente ocupada com aquilo que é responsabilidade sua e deixa nas mãos de Deus aquilo que é responsabilidade dele. Entenda isso e que Deus venha falar no seu coração através desse vídeo. Enquanto você estiver ouvindo esse louvor e essa palavra, que o Senhor venha estar te curando desse desespero, dessa ansiedade, porque sim, eu também sou uma pessoa ansiosa muitas vezes. E eu não tô falando da boca pra fora, eu não tô falando de algo que eu não entendo, eu tô falando de algo que eu vivo todos os dias.
pensa em alguém que sempre tem que lutar contra o desespero, contra a ansiedade, sou eu. E as coisas de Deus só vêm pra minha vida quando eu descanso nele. Porque no meio do meu desespero não vai funcionar. Eu posso destruir aquilo que era presente de Deus pra minha vida. Então, esse vídeo falou comigo e com você. Então vamos mudar, né? Deus te abençoe e fique atento para os próximos vídeos. Tchau, tchau!